Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Sistema Nervoso, doenças. Hoje nós vamos aprender quais são as doenças que acometem o nosso sistema nervoso. Quais são as habilidades e BNCC dessa aula? Concluir, com base na análise de ilustrações e modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas, com diferentes níveis de organização. As doenças neurológicas, portanto, afetam o sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e pela medula espinal. Já o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos e suas terminações. Então, as doenças afetam qualquer um desses órgãos. Nós temos doenças que têm sintomas que prejudicam as reações motoras e até capacidades cognitivas, capacidade de aprendizagem, capacidade de interpretação, capacidade de locomoção. Vamos aprender? Doença de Alzheimer, também chamado de DA, é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal. Ela se manifesta através da deterioração cognitiva e da memória, ou seja, a pessoa vai perdendo a memória ao longo do tempo. É de forma gradual, progressiva. É comum que a pessoa não lembre de acontecimentos recentes. Consegue se relembrar de acontecimentos do passado, mas não consegue se relembrar de acontecimentos que acontecem naquele instante, naqueles dias. Faz perguntas frequentes, perguntas repetitivas. Infelizmente não reconhece alguns membros da família. Uma outra doença é a esclerose múltipla. Ela é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo acaba afetando as suas próprias células, ou seja, ele reconhece as células boas como sendo células malignas e a destrói. Então aqui nós temos uma doença que é crônica, progressiva. Essa doença favorece o aparecimento de lesões cerebrais e também medulares. Quais são os sintomas da esclerose? Nós temos aqui a visão turva ou dupla, a depressão, cansaço, perda de força, dores crônicas, formigamentos e dormências, incontinência urinária, não tem controle, da sua ida ao banheiro, falta de equilíbrio, espasmos musculares. Uma outra doença caracterizada pela doença neurológica é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Ele também é caracterizado como uma doença cardiovascular devido ao rompimento ou obstrução das artérias presentes nessa região. O acidente vascular cerebral, AVC, pode ser isquêmico, quando acontece por uma obstrução de uma artéria, de um vaso, que pode acontecer por um trombo. E nós também temos o AVC hemorrágico, que é causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Então, esses vasos que levam sangue ao cérebro sofrem essa obstrução ou rompimento. Consequentemente, você não tem a irrigação do sangue nessa região. Pode ocasionar, então, a paralisia cerebral. Quais são alguns fatores que atuam na prevenção do AVC? Nós temos aqui, como dica, a alimentação saudável, alimentos que contêm um alto teor de ômega 3, ômega 6, vitamina E, peixes, por exemplo, se inclui nesse tipo de alimentação. É feita também uma prevenção de doença microvascular, com idas frequentes ao cardiologista, aos médicos também vasculares, e alimentos que contêm um alto teor do bom colesterol, que favorecem o bom colesterol, que é o HDL. Quais são os sintomas do AVC? Aqui nós temos dormência nos braços e pernas, confusão ou dificuldade de falar, dificuldade para enxergar, tontura, perda de equilíbrio, dor de cabeça súbita e severa. Então esses sintomas, a paralisia facial, o formigamento, as confusões mentais, a pessoa não consegue falar de forma ordenada, isso pode ser um indício de um AVC. Quando isso acontece, é importante ligar imediatamente para o SAMU 192. Mais uma doença de Parkinson. É a diminuição na produção do neurotransmissor dopamina. Esse neurotransmissor é responsável também pela nossa coordenação motora. Quando há a diminuição dessa produção, nós temos muitos problemas relacionados a essa coordenação motora. Então, nós temos uma doença que afeta as habilidades motoras do paciente de forma progressiva. Começa com um tremor mais leve e ele vai progredindo para tremores mais intensos.
Aqui na imagem nós temos como acontece a sinapse, né? Região que liberada os neurotransmissores dos nossos neurônios, que são as células nervosas. Perceba que numa situação normal nós temos ali na fenda sináptica o dopamina sendo liberado, o hormônio sendo liberado. Já na doença de Parkinson nós temos uma menor quantidade desse hormônio sendo liberado. Quais são os sintomas do mal de Parkinson? Postura encurvada, falta de expressões faciais, rigidez nas costas, então a pessoa fica mais inclinada, né? Perceba, os cotovelos e pulsos flexionados, abertura reduzida nos braços, tremores nas mãos e nas pernas, quadril e joelhos também flexionados e a marcha embaralhada, curta, não consegue andar com tanta facilidade. Uma outra doença neurológica é a epilepsia, que é uma doença neurológica. A atividade do cérebro torna-se desordenada. Por esse desordenamento, nós temos aqui algumas convulsões. Então, convulsões, movimento descontrolado, contrações rápidas do organismo, altera o comportamento e as sensações, podendo levar à perda de consciência. Então, numa crise epilética, a pessoa muitas vezes é jogada ao chão, ela tem uma contração muito dolorosa e intensa da sua musculatura, muitas vezes tenta morder a língua de forma involuntária. Então, nesses casos, é aconselhado que você deite o paciente ao lado, chame a emergência imediatamente e jamais tente colocar os dedos na boca do paciente. Aqui mais um exemplo dos sintomas comuns da epilepsia: perda de consciência, cansaço, ansiedade, olhar fixamente para um local, contração e espasmos e também um discurso muito confuso. Agora vamos entender quais são os mitos e verdades relacionados à epilepsia. Um mito: a epilepsia é uma doença mental. Como vimos, é apenas um desordenamento nas células nervosas. Agora vamos falar sobre uma verdade da doença. O paciente com epilepsia pode ter uma vida normal. Se ele receber a medicação correta, ele pode ter uma vida normal. Mais um mito: durante uma crise, devemos impedir que o paciente engula a própria língua. Isso não deve ser feito de forma alguma. Você pode colocar a sua mão na boca do paciente que está sofrendo essa crise epilética. Uma verdade: o tipo de dieta pode auxiliar no tratamento da doença. Sim, a alimentação adequada junto com a medicação é um tratamento para a doença. Mais um mito: o paciente com epilepsia não pode dirigir. Sim, ele pode dirigir, desde que ele esteja recebendo o tratamento adequado. Agora nós vamos realizar alguns exercícios. Observe a imagem ao lado. Dicas de dieta da tia Eva. A alimentação é fundamental. Mantenha sempre uma dieta rica em frutas. Aí tá ali o senhor, né? E quanto à maçã do amor? Tecnicamente é fruta. Aí a esposa, sem comentários. Nós sabemos que a maçã do amor, apesar de ter a presença da fruta, a maçã, que é muito saudável, ela é rica em açúcar, né? Porque a calda da maçã do amor é feita dessa forma, então não é um alimento que pode ser consumido com frequência. Muitas doenças estão relacionadas à prática de hábitos alimentares inadequados, como o consumo excessivo de açúcares. Explique como a alimentação saudável pode ser fundamental na prevenção contra doenças como o AVC. Resposta: seguir uma dieta saudável e equilibrada, que priorize o consumo de alimentos integrais, frutas, verduras e legumes, moderar o consumo de sódio, evitar alimentos ricos em colesterol e gorduras saturadas e controlar o consumo de açúcar são alguns dos hábitos que devem fazer parte da prevenção de doenças como o AVC. Qual doença é a alternativa correta? 2. Transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal. Se manifesta através da deterioração cognitiva e da memória. Letra A é a doença de Parkinson. Letra B é a epilepsia. Ou letra C é a doença de Alzheimer? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, doença de Alzheimer, que é a doença que você tem uma progressiva perda de memória. 3. A atividade do cérebro torna-se desordenada, causando convulsões e movimentos descontrolados. Letra A, doença de Parkinson. Letra B, epilepsia. Ou letra C, doença de Alzheimer? Qual é a nossa resposta? Letra B, a epilepsia, né? Que causa as convulsões. Mais uma questão.
Vasos que levam sangue ao cérebro sofrem obstrução ou rompimento. Qual doença é? Letra A, doença de Parkinson. Letra B, epilepsia. Ou letra C, acidente vascular cerebral. Qual é a nossa resposta? Letra C, acidente vascular cerebral. 5. Diminuição na produção do neurotransmissor dopamina. Afeta as habilidades motoras do paciente de maneira progressiva. Letra A, doença de Parkinson. Letra B, epilepsia. Letra C, doença de Alzheimer. Qual é a nossa resposta? Letra A, doença de Parkinson. Agora eu tenho uma dica para você, para sempre Alice. Doutora Alice é uma renomada professora de linguística. Aos poucos ela começa a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas. Ela é diagnosticada com Alzheimer. A doença coloca em prova a força de sua família. É um filme emocionante, disponível também na Netflix, por exemplo, que fala sobre a doença de Alzheimer, o drama que ela vive, que esse personagem vive ao longo do filme, né? Como a sua família encara essa doença. Bem, alunos, essa foi a nossa aula sobre sistema nervoso, doenças. Eu espero você em uma próxima. Tchau!